Não conhece a minha vida inteira, cara. Você vai pra estudar pra ver, puta. Eu tenho perguntas. Ele não me conhece, né, cara? Tá começando agora, né? Eu tenho pergunta. Nunca fizemos transmissões de jogos. Não, mas nada. inclusive, tem alguma coisa que você não quer que te pergunte? Pode perguntar o que quiser. O que irmão. quiser. Só a Oi. pergunta do Belo que agora caiu por terra, né? Que ele já me pagou. Respeitável público da N Sports, sejam todos muito bem-vindos para o primeiro, o Brabo Tem Nome, aqui diretamente desse lindo complexo de estúdios. E evidentemente que a gente não poderia dar o pontapé inicial nesse programa com um convidado que não fosse show. Esse cara, que é espetacular, meu grande amigo, Denilson Show. Que alegria, hein? Que isso, cara. Que isso, que alegria ser o primeiro convidado. Isso diz muito da moral que eu tenho com vocês. Denilson, inclusive, que fase que você tá vivendo agora, hein? Uma nova fase. Porque agora você é um global, né? Tô no Grupo Globo. Lá dentro da Band, por exemplo, eu fiquei quase 15 anos dentro da Band, então eu senti que era um momento de eu sair. Então quando eu anunciei a minha saída, cara, foi impressionante, assim, a quantidade de ligações que o meu empresário recebeu. Ele falou, Deilson, mano, o que tá acontecendo? E aí eu percebi, assim, que eu tinha um peso dentro dessa comunicação, mas aí quando veio a formalidade, né, o contrato, a procura da Globo, eu falei, peraí, estamos falando da Globo, né, mano? Então vamos sentar, vamos ouvir, vamos ver o que dá pra fazer e tal, e porra, eu já tô muito feliz com o que eu tô fazendo. E é mais legal trabalhar na Band ou na Globo? O gostar mais, é óbvio que, pô, que eu amei trabalhar na Band. Ninguém fica quase 15 anos numa emissora sem gostar. E tudo que eu sou hoje como comunicador, eu devo à Band. Vamos dizer assim, até pra fazer uma analogia, a Band é a mãe, né? A Globo ainda é a minha namorada. Fui bem, né, mano? Bem, mas você foi Sem bem. hipocrisia nenhuma. Não, mas você precisa foi... disso. Não, mas você foi bem na analogia. Ô, Show, aí você tava falando tudo isso se deve ao fechamento Sport TV, programa que você tá apresentando, junto com o Rizek, também tem outros participantes. Sim. Tem Felipe Melo como comentarista, o Eric Faria, tem a Aline Calandrini. Como é que é pra você fazer esse programa? Porque, pelo que a gente entende, são pessoas muito diferentes. Sim. Elas se complementam? Estamos nos complementando. Tá. Né? A gente está numa fase de adaptação. Se você analisar a configuração do programa, tem eu e o André Rizek ali meio que dividindo a apresentação, eu fico meio como um co-apresentador. Felipe Melo e Eric Faria estão praticamente fixos ali no programa. A Aline Calandrini vai fazendo um rodízio com o Losetti, que já participou. Recentemente o Arnaldo César Coelho. A regra é clara, né? Que foi uma participação muito legal. Então eu tenho ali algumas atitudes de apresentador / comentarista, né? E também você faz participações no Globo Esporte. Eu queria Aí saber... não é legal. Aí Não, mas eu queria saber realmente... Porque assim, né, pô, época de Desimpedidos, pô, trabalhava com o Fred, te via direto também, poxa. Eu quero saber, o Fred, na Globo, ele chega atrasado? Porque era insuportável no Desimpedidos. Cara, como eu chego depois dele, porque ele é o apresentador, todas as vezes que eu chego ele já tá lá no computadorzinho dele, fazendo o espelho, construindo o programa. Ele trabalha lá no dia a dia. Ele trabalha no dia a dia. Ele tá trabalhando. Eu simplesmente chego e falo assim, e aí, mano, o que a gente tem hoje aí no Globo Esporte? Você acha que um dia o Fred vai apresentar o Power Couple? Porque assim, ó, tinha no Desimpedidos Você o Andreoli, e aí o Fred entrou no lugar do Andreoli. Aí o Andreoli foi pro Globo Esporte. Aí o Fred apresentou o Globo Esporte. Agora o Andreoli tá no Power Couple, junto com a Rafa. Será que o Fred um dia apresenta o Power Couple? Pode ser o caminho, não sei o que o Fred tá pensando pro futuro dele, né? Ele se interessa muito em fazer, em aprender e tal, e assim, Globo Esporte, né, mano? Assim, um programa grande, né? Era um desejo dele? Cara... Quando vocês trabalhavam juntos? Eu acho que ele nunca falou. Antes dele ser convidado pro Big Brother, a gente tava fazendo uma gravação de madrugada. Do nada me veio esse pensamento. Falei, quando você iria pro Big Brother? Ele falou, cara, não sei, dependendo, tal. No dia seguinte, aí ele falou que a equipe dele recebeu... Sim. Eu não fiquei sabendo na época, porque não podia, evidentemente, mas depois ele foi me contar que foi depois desse dia. Ele recebeu, entrou numa reunião e aí ele foi Essa foi uma porta que ele abriu ali pra ser hoje apresentador do Globo Esporte. E ele é apaixonado por esporte, né, Chico? Total, cara. Inclusive, falando de esporte, principalmente queria te dar parabéns. Falando de futebol, pô, Brasil e Argentina, sua estreia na Globo foi muito legal. Vergonhosa, na verdade. Foi bem legal. Você começou com o pé ali, direito. Sacode da Argentina na seleção brasileira, então cada gol, cada lance e tal, os argentinos faziam assim, né? Os narradores, os caras da rádio, da internet e tal. Cada coisa que acontecia em pró-Argentina, e só aconteceu coisas em pró-Argentina, eles me olhavam, tá ligado? Atrás deles tinha um jogador, um ex-jogador de futebol que representou a seleção brasileira.
e que felizmente conquistou uma Copa do Mundo. Eu acho que eu era uma referência ali de um futebol bem jogado. Aquilo começou a me incomodar, pô. Não é você perder jogo, mano. É a forma que você perde, mano. É praticamente não jogar, né? Você tá louco. No Brasil e Argentina, você tem que ser no mínimo competitivo, irmão. No mínimo. O Brasil não fez nada, cara. Tanto é que depois vem a demissão do Dorival. E essa mudança, cara, de cúpula na CBF, sai presidente, entra no... Isso muda alguma coisa dentro de campo, você acha, na tua visão? A CBF muda com essa dança de cadeira lá em cima? Meio relativo a essa parada da gestão no futebol, assim, no geral. O jogador, ele precisa focar mais no que é o campo, assim, em jogar futebol. Óbvio que ele não pode estar alheio do que anda acontecendo dentro de um clube ou dentro da seleção. A seleção é um pouco mais delicada, porque você se encontra pouco, né? Então você tem uma semana, depois cada um vai pro seu clube e segue a sua vida. Mas há quanto tempo a gente vem tendo uma gestão ruim, polêmica, contraditória, sem transparência, já há muitos anos. A forma que é feita, por exemplo, a eleição, é uma forma que dá para questionar do novo presidente, que não teve experiência nenhuma com o futebol, ele tá prestes a assumir uma CBF, cara. Fazer a gestão do futebol brasileiro e ser a bandeira perante a FIFA. A gente tem muito pouco para se basear, né, para ver um futuro. Exato. Você já disse uma vez, Morreu. Técnico estrangeiro seria um tapa na cara da sociedade brasileira e o Ancelotti chegou. Continua com essa mesma opinião? Cara, eu continuo com essa mesma opinião. Apesar de eu achar que dos nomes que estavam sendo falados, eu até recentemente eu falei do Abel Ferreira, pelo fato de ele estar 5 anos no futebol brasileiro, dele viver o futebol brasileiro. O do Ancelotti eu não acreditava, porque o do Ancelotti virou meio que um meme, né? Virou meio que uma piada, né? Pra fechar, né? Virou que meio uma piada, e aí vem essa questão também da gestão, né, cara? É uma vergonha a gente tá atrás de um treinador, o treinador aparentemente não tá mostrando nenhum interesse com a seleção brasileira, então acho que é uma vergonha para o futebol brasileiro, é uma vergonha para os treinadores brasileiros. A gente está falando de um treinador estrangeiro na seleção. Se concretiza a vinda do Ancelotti. Se você olhar a carreira do Ancelotti, cara, a história dele tá aí. Por onde ele passou, ele venceu. Por onde ele passou, ele fez times equilibrados, competitivos. Nunca foi um time vistoso, plasticamente, se olhar e falar, nossa, que gostoso ver o time do Ancelotti jogar. Ele nunca foi assim, um time muito bem postado defensivamente, muitas vezes jogava por uma bola, mas a gente precisa, no mínimo, de uma seleção organizada dentro de campo. Ele vai se dar bem de qualquer forma. Você acha? Eu acho que ele vai se dar bem de qualquer forma, porque ele tá pegando a seleção muito ruim. Se der tudo certo, o cara é gênio, se não der certo, também pegou uma barca, você acha? A narrativa tá pronta. Mas se o Hexa vem com o Ancelotti, o título é meio manchado, pô, mas veio com um técnico italiano. Nada a ver. Não, nada a ver, cara. Aí o sentimento é o mesmo. Nada a ver, cara. A gente tem que honrar a nossa bandeira, né, mano? Seleção é Neymar mais 10? O Neymar, ele é fundamental, mas, na minha opinião, o mais fundamental para um time de futebol é o coletivo ser maior do que o individual. Então, se a gente ficar, ou o Ancelotti, ou os jogadores que representam a seleção, ficar dependendo do Neymar, aí eu acho que tem algum problema aí. Quando eles conseguirem fazer o Neymar se sentir parte do coletivo, aí a gente está num caminho muito positivo, assim. Porque o Neymar, tecnicamente falando, ele estando bem fisicamente, se Deus quiser disputar uma Copa do Mundo sem nenhum tipo de problema clínico, porque se a gente pegar o retrospecto do Neymar em Copa do Mundo, chega a ser triste, assim, para ele, porque todas as Copas que o Neymar disputou, ele sempre teve um problema de lesão. Ele nunca conseguiu completar uma Copa do Mundo ou jogos de Copa do Mundo 100% fisicamente. Então, tomara que daqui para frente ele consiga disputar uma Copa do Mundo 100% fisicamente e sem lesão. Mas você acredita no Neymar bem para 2026 na Copa? Eu tô torcendo, cara. Mas você acredita? Eu tô torcendo para que ele chegue na Copa do Mundo 100%. Porque ele merece disputar uma Copa do Mundo 100%. Eu também acho. Você acha que o Neymar machucou o ligamento querendo machucar o ligamento para ficar um ano sem jogar? Ele machucou num jogo, se eu não me engano, contra o Uruguai. Ele pisa mal e ele rompe os ligamentos. Eu, particularmente, vendo até ele se lesionando assim no Santos, porque a internet é foda, né? Irmão, você vê os comentários, gente comemorando. Eu vou na contramão total. Você tem que ser muito, né? Eu vou na contramão total. Se você fizer um estudo ou puxar as estatísticas de jogadores que voltam de lesões de 1 ano, 8 meses, é batata o cara ter uma lesão muscular. Batata. Mas o Neymar tudo se torna muito maior. Então ele tem a lesão muscular. Que eu achei errado a programação que foi feita, porque o Neymar eu acho que jogou 5, 6, 7 jogos seguidos depois de 1 ano sem jogar. No terceiro jogo,
Eu até fiz um comentário na televisão falando, pô, acho que o Neymar vai ser poupado. Foi quando ele foi pra Novo Horizonte. Ele estreia e ele joga o jogo inteiro em Novo Horizonte, que tava lotado. Foi um jogo fora. Aí eu falei, cara, eu acho que era o jogo dele descansar. Ele jogou 2 jogos grandes, tem uma empolgação, que eu tô um ano sem jogar, então eu vou dar a vida e tal. Então ele deu um tiro ali de 7 jogos, teve a lesão muscular. O Neymar não tá fazendo as coisas extra-campo, que aí também não me interessa, porque ele quer fazer. Ele tá com tempo, mano. Ele tá com tempo. Eu não acho errado. Tá comprometendo a recuperação dele? Acho que não. Se ele faz a recuperação de manhã, faz a recuperação à tarde, e à noite ele vai num restaurante, ou ele vai na Kings League lá, eu acho que eu faria a mesma coisa. Por que o torcedor não se identifica com os jogadores da seleção hoje em dia? Porque eu acho que as atitudes nas redes sociais dos jogadores afastam o torcedor. Vou te dar um exemplo. O quê? Vou te dar exemplo. Você perde um jogo, dá 24 horas, você tá postando em algum lugar. Eu ainda acho, pensando em moda antiga, de que se você, quando perde jogo, você, cara, fica quietinho, pai. Fica em casa. Fica Vendo uma quieto, série. irmão. Tem tanta série. Não posta nada, irmão. Fica de boa. Porque quando você perde um jogo e você posta dentro de uma primeira classe de um avião ou um avião privado, o torcedor tá na cabeça dele o quê? Filha da mãe. Pô, não representou eu ontem lá, agora tá ostentando aí viajante de primeira classe. Tô te dando um exemplo. Tá cansado, pai? Né? Cansadinho já? Não, tá bom? É que eu tô falando muito, as minhas respostas estão muito longas, né? Eu vou tentar reduzir. Pra você, Show, faz sentido a crítica da galera que fala a seleção não performa porque hoje em dia são convocados jogadores da segunda prateleira da Europa, terceira prateleira da Europa? Pra mim, o que acontece em relação à seleção brasileira é os jogadores que são convocados, que a maioria deles jogam no futebol europeu, os jogadores não têm, pode até ser forte o que eu vou falar agora, eu acho que uma personalidade de digerir essas críticas e essa cobrança. Que aí eu acho que eles dão uma tremida. Eu acho que quando o Brasil sai ganhando, que já faz tempo que o Brasil não sai ganhando, mas sai ganhando, eu acho que seria uma parada mais natural. Mas quando o Brasil fica ali batendo na trave, aí toma o gol, a gente perde o jogo. Porque aí eu acho que não tem essa personalidade de reverter uma situação. Tá bom, mas sobre o Mundial de Clubes, os Vamos 4 lá. brasileiros vão pra fase mata-mata? Passam da primeira fase? Pra mim, o Palmeiras. Flamengo não? O Flamengo, acho que não. Por quê? Porque eu acho que o grupo é um grupo um pouco mais salgado, porque eu acho que mentalmente o Palmeiras está muito mais preparado. Eu acho que mentalmente o Palmeiras hoje é o melhor time do futebol brasileiro e melhor brasileiro no Mundial de Clubes. Mas o Palmeiras pode ser campeão mundial? Ser campeão, acho que já é uma parada muito distante. Agora, passar da primeira fase, eu acho que o Palmeiras consegue passar por esse motivo. Porque acompanhando o Palmeiras já há muito tempo, principalmente nessa geração Abel, o Palmeiras pra mim chega mais longe. Vai ser o melhor entre os 4. Vai ser o melhor entre os 4. Tem uma dinâmica então com você, porque os 2 clubes brasileiros que vem ganhando tudo aí nos últimos tempos, Palmeiras e Flamengo. Sim. Em que posição essas 2 equipes ficariam em outras ligas do futebol? Palmeiras ficaria em que colocação no final de uma Premier League? Quarto, quinto. 4º lugar? Quarto, quinto lugar. Não ao caso atual, né? Porque o City não tá numa fase boa, mas você bota City, você bota Arsenal, Chelsea tá melhorando, tá vindo forte, e aí você pode já começar a colocar Palmeiras aí nesse bolo aí, daí pra frente. Flamengo ficaria em quanto na Premier League? Também eu acho que ficaria nessa posição. Numa La Liga, Palmeiras. La Liga eu acrescento, além dos 2 maiores, Barcelona e Real, eu acrescento Atlético de Madrid, quarto, quinto, sexto colocado. E o Flamengo abaixo na La Liga. O Flamengo abaixo também. Num campeonato italiano, Palmeiras ficaria onde? Num campeonato italiano, eu acho que já brigaria por título. Por título? Já brigaria por título, na minha opinião. Assim como o Flamengo. Campeonato francês, Brigaria pelo título tranquilo. tranquilamente. Tranquilamente. E falando agora especificamente desse campeonato brasileiro que a gente está Bora. vivendo, os 2 brigariam por título? Certeza absoluta. Flamengo, Palmeiras e aí que os outros lutem. Quais outras equipes brigam pelo título do Campeonato Galo, Brasileiro? Cruzeiro. O torcedor pode dar risada assim porque tá oscilando demais agora. Mas eu acho que o Internacional do Roger Machado. Que começou bem, depois teve uma queda. Mas o time do Internacional é um time muito bem treinado. O Cruzeiro que agora voltou a jogar bem, que também tinha oscilado e tal, mas você tem Palmeiras, Flamengo, Galo, Cruzeiro, Internacional. E quem cai? Puta, aí você tem uma briga boa aí, né? galera- Não, tem uma briga boa, mas assim, Tem uma galera forçando. a gente tem que analisar, assim, vai ter uma parada agora. Então, pós a parada, a gente vai conseguir ter um pouco mais de noção depois da, sei lá, 4, 5 rodadas.
clubes vão se preparar, os clubes que não vão pro Mundial. Janela que abre, contratações, aquela parada toda que acontece sempre no meio do ano. Risco, tá? De queda. Grêmio e Santos. Pra mim tem risco de queda. Qual tem mais? O Grêmio. Porque a gente tem que contar o fator Neymar. O fator Neymar tem um engajamento aí, tem uma motivação extra aí. Então o Grêmio hoje tem risco de cair. Denilson, recentemente também a gente teve declarações de muita galera da imprensa falando sobre a quantidade de gringos no nosso futebol. A gente sempre teve gringo no futebol, mas hoje tem muito mais e isso incomoda, atrapalha o futebol brasileiro? Zero. Pra mim não atrapalha nada. Não é um problema? Pra mim não atrapalha nada, ao contrário. Quanto mais jogadores de qualidade tiver no futebol brasileiro, é melhor o espetáculo, né? Você vê o Arrascaeta jogando hoje. Pô, é bonito de ver o Arrascaeta jogando com a camisa do Flamengo. Não tem a ver com a quantidade de estrangeiro. Porque tem estrangeiro muito bom e tem estrangeiro também normal, entendeu? O VAR atrapalha o futebol? O VAR atrapalha o futebol. Principalmente o árbitro. Porque, meu Deus do céu, eu acho que tem uma quantidade de árbitros se escorando no VAR que é, assim, absurdo, assim. Quando a tecnologia entrou no futebol, eu falei, o VAR veio e vai acabar com a discussão de falar, mano, é isso, foi pênalti, o VAR não mostrou? Eu acho que tá pior a discussão, cara, porque agora cara, com o VAR o cara não viu. Isso é uma coisa. A outra coisa é o critério. Porque você é árbitro e eu sou árbitro. Você apita um lance que eu acho que não foi e eu apito, sabe? Então, assim, eu não tenho o mesmo critério que você. E aí é uma obrigação do próximo presidente da CBF dar condições para os árbitros. Ou seja, tempo de trabalho, de treinos. Porque quando você conseguir usar os mesmos critérios, os árbitros, eu acho que a margem de erro ela vai diminuir. O lance do Luciano contra o Grêmio no Morumbi. Eu não daria o pênalti. Aí você vai virar pra mim e falar assim, mas o VAR mostrou que tem um contato. Aquele contato ele não é suficiente pro Luciano fazer aquele escândalo que ele fez. Então o árbitro ele tem que ter no mínimo de noção do que é faltoso e do que é exagero. Porque a gente tá falando de futebol, mano. O futebol tem isso aqui, tio. O futebol tem isso aqui, mano. Esse é o futebol. Agora vai aparecer na internet que eu tô te agredindo na entrevista. É uma agressão, Denilson me agrediu. Pode ser interessante. Entendeu? É o futebol, isso existe no futebol. Conhece o Vini Machuca? Lá ele, pai. Vem pra cá, Vini Machuca. Puta Se apresenta alegria, aqui. cara. Puta, eu achei por algum momento, cara. O que você achou? Que era o filho do Ulisses Costa. Lindo! Que fofinho, cara. Vou só parar pra gente passar e deixar. Tudo bem, Denilson? Mas tá prazer, irmão. Pode chamar de Dena? A gente pode ter essa Pô, intimidade? tá maluco. Claro, Que legal. pô. Tá louco. Fica à vontade, irmão. Eu entendo. Tá ansioso. Tá começando agora, eu entendo. Tá suando o bicho. 1, 2, 3, vai. Ô, Vini Machuca, Oi. o que você veio fazer aqui? Falar com o Dena, pro meu parceiro. Agora eu chamo de Dena, né? Que a gente tem essa intimidade. Saudade que eu tava de Pô, você. quanto cara. tempo, né, irmão? Tá bem, a família também? Tá bem, graças a Deus. Que bom, mano. Cara, como você bem sabe, né? Meu nome é Vini Machuca. Lá ele, tá tudo bem. A dinâmica é simples. Simples. Machuca ou não machuca? Ai, papai. Você? Eu vou te fazer uma pergunta, você me fala se machuca ou não machuca. Ai, papai. Machuca ou não machuca? Não. Tomar a cabeçada do anão. Foi essa a reação que eu tive quando eu tomei a cabeçada do Não anão. machuca? Machuca. O olho inchou na hora. Foi bem na cara. Aqui, ó. Ele fez assim pra mim, chega aí. Ele chamou, né? É pensar Chega aí. Aí eu baixei, ele toma. Machuca ou não machuca, não tem ido tão bem no Flamengo. Machuca muito. Muito, mas com força. Terceirizei a minha responsabilidade, que era por uma gestão ruim do Flamengo e tal. Acabei culpando as pessoas com um péssimo desempenho que eu tive no Flamengo. Machuca ou não machuca, Ai. Zezé de Camargo e Luciano não ser tão fã de Racionais. Puta, machuca demais, mano. Tinha que ser, Demais. E olha que não é por falta de incentivo, né? viu, Você mano? tenta sempre. Que só maldade de viola não dá, pai. Machuca ou não machuca, o carrinho do Puyol. Não porque ele não achou, né, pai? Driblou, né? Não teve jeito, tá procurando até agora. Ele não achou. Machuca ou não machuca, ser gago na infância. Puta, era engraçado. Machucava. Jogar um bullyingzinho. Machucava porque eu chegava chorando. Mãe. Machuca ou não machuca, não ter voltado pro São Paulo. Aí eu peguei o homem. Não é, mas
É que assim, tudo que tem sentimento envolvido machuca, isso é bonito. Isso, Nossa, foi bem legal. Essa foi bem, né? Foi Tudo tem bem. sentimento, machuca. Então, Sim. machuca porque tem sentimento. Mas naquele momento, quando eu volto pro São Paulo, eu não voltei porque eu queria jogar no São Paulo. Eu volto porque eu queria manter o meu condicionamento físico, porque eu queria voltar pra Europa ou continuar mais 1 ou 2 anos jogando fora do país. Mas a história do São Paulo, não ficou no jogo, dependendo do olhar da situação, machuca porque tem sentimento envolvido. Machuca ou não machuca a música Farol das Estrelas? Machucou pra caralho. Machucou, né? Mas agora tá curado, né, pai? 22 anos machucando. Machuca ou não machuca quando falam que você foi um jogador superestimado? Cara, não, sabe por quê? Molequinho de Diadema, me profissionalizo no São Paulo com 16, aí com 17 eu vou pra seleção brasileira, com 19 eu disputo uma Copa do Mundo, aí com 19 pra 20 eu vou pra Europa e fico quase 10 anos jogando futebol europeu, aí ganho uma Copa do Mundo, jogo no Palmeiras, que é um time grande, aí ganho lá o Campeonato Paulista, faço um puta ano e tudo mais. São comentários que não me incomodam, porque quando eu olho pra minha história, eu falo, mano, da hora a história, pai. Vini Machuca, salva de palmas pra ele. Muito bem, Vini Machuca. Parabéns, viu? Denilson Show, você tem dificuldade das pessoas te levarem a sério? Pô, teve uma época que eu ficava assim, mas muito puto. Mas o que era não te levar a sério? Sempre fui um cara muito brincalhão. Eu me torno uma pessoa pública, então quando você brinca muito, às vezes você passa um ar de irresponsável. E aí teve um momento da minha carreira profissional que eu continuei brincando muito, continuava zoando muito e tal, e houve um momento que eu senti que as pessoas me olhavam como tipo, puta, esse moleque vive a vida. Sabe? E, porra, eu desde os meus 18 pra 19, assim, eu tomei uma atitude de cuidar da minha família em todos os sentidos, mas as pessoas não valorizavam isso, né? Mas o divisor de águas para essa situação foi o diagnóstico da minha mãe de câncer lá, né? Que aí o médico me chama e fala assim, mano, esse teu jeito de ser, né, vai, tipo, mano, ajudar no tratamento da sua mãe. Então eu chegava na casa da minha mãe e, tipo, cabelo, hein? Não, mas não esquenta não que eu tô lá na Band, pegar uma peruquinha do manequim, eu trago pra senhora e tal, a minha mãe ria, e a gente tirava onda. Então aquele meu jeito de ser, ou esse meu jeito de ser, de alguma forma ajudou a minha mãe a manter uma energia. E você é um cara sorridente, brincalhão, mas o que faz o Denilson chorar? Falar da minha família. Você chora muito? Choro porque a gente já passou por muita coisa, mano. A gente já passou por muita coisa e recentemente a gente tá passando um momento muito delicado. Que eu perdi minha sobrinha de 9 anos, vai fazer 1 ano e tem 1 ano que a minha irmã não sai de casa. Minha família é muito especial, né, cara? Pra mim, eu faço tudo por eles. E então eu tenho um grupo ali de pessoas importantes pra mim. 5, 6, 7, 8 pessoas que eu dou a vida por eles. Então, de certa forma, Chico, esse período que a gente tá passando agora tem nos fortalecido ainda mais. Esse amor que a gente já demonstrava um pelo outro, depois que a minha sobrinha partiu, a gente parece que esse amor ficou muito maior, sabe? Não é fácil. Então, a mesma energia que ajudou a minha mãe a estar bem hoje, depois de 8 anos, eu quero que essa energia ajude a minha irmã também a voltar a viver, a voltar a fazer o que ela fazia antes, a se sentir importante. Uma hora essa página ela vai virar e vai virar ali, de repente, um testemunho para ela, sabe? Incentivar outras mães perdendo seus filhos. Mas tem sido um período muito difícil, mas que a gente está suportando. Você tem alguma frase que te motiva na tua vida? Nesse momento, por exemplo, é você correr pelo certo, assim, sabe? Então eu vivo a minha vida, cara, bem alinhado com coisas que eu aprendi dentro da minha casa, assim, com meu pai e com a minha mãe, assim. E eu só consigo cultivar isso transmitindo para as pessoas que não me conhecem através da câmera e do microfone o que eu sou como essência, né, mano? O que eu sou hoje, eu sou porque alguém me ajudou, alguém me incentivou, alguém falou, mano, por que você tá com medo? Não precisa ter medo, vai lá, porra. E todas as vezes que eu encontro com pessoas que me ajudaram ao longo da minha trajetória, eu falo, puta, mano, obrigado, tá ligado? Aquele dia assim, assado e tal. Porque isso é o que vale na vida, mano. Mas quem fala muito obrigado sou eu, Denilson. Porque você é o cara, realmente o brabo tem nome. Denilson O primeiro, Show. tomara que tenha dado certo. Show, suas redes sociais pra ver onde a galera te encontra, se alguém não te segue, né? @Cafu, né? @Cafu Brasil, mentira. O do Cafu acho que é @Cafu só.
Arroba Cafu. Cafu Brasil. O pessoal te confunde com Cafu, né? Um pouco só. Assim, né? Um pouquinho, assim, não tem muito, né? Um pouquinho só. Aí eu falei, você lembra? Eu meti pra ela aqui, você lembra que eu ergui a taça? Falei, Regina, te amo. Ela, eu lembro. Siga o Denilson, então. Mas é Denilson Show nas redes sociais. É isso aí. Bom, também me siga, @ChicoPedotti. Se inscreva aqui no canal da N Sports e também siga a N Sports em todas as redes sociais. Tá certo, turma? Esporte underline, alguma coisa não? Não, N Sports só. Cafu Brasil. Siga a N Sports e se inscreva aqui no canal. Fechou, gente? Esse foi o primeiro Brabo Tem Nome. Tamo junto. Beijo enorme. Denilson é show. Tchau. Arroba Cafu. Eu acho essa porra muito engraçada. Quando acontece direto, eu falo, mano, prazer, Cafu.